Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor Jesus, que a presença do Espírito Santo esteja atuando cada vez mais na sua vida. Hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante, que fala sobre Judas, Matias e o apóstolo Paulo. Vamos imaginar, vamos pensar, vamos analisar. Quem substituiu a Judas? Queridos, quando nós analisamos a vida de Cristo Jesus, nós percebemos que no início do seu ministério, ele escolheu 12 homens para andar com ele, para ser orientados, para serem treinados, para que eles pudessem dar continuidade à sua missão, pós o seu retorno aos céus, pós sua morte, ressurreição e o seu retorno ao céu. E esses homens, durante um período de cerca de 3 anos e meio, conviveram com Jesus, andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, foram treinados por Jesus. Mas todos vocês conhecem muito bem que antes de findar o ministério de Jesus aqui na terra, nós tivemos a questão do Judas, Judas que o traiu, Judas que o vendeu por umas moedas de prata, como vocês conhecem a história. Só que Judas deu final à sua vida após a sua traição para com a pessoa de Cristo. E no final do ministério de Jesus, período da morte, o período da ressurreição, o Judas já não estava mais entre os 12. Judas já havia partido. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Pedro traz aquela mensagem, que Pedro está pregando um sermão extremamente importante, o Pedro faz algumas colocações que são fundamentais, que são essenciais dentro dessa análise, dentro desse pensamento que eu estou comentando com você. Veja bem, quando você começa a ler a partir do versículo 15 do capítulo 1, você vai vendo Pedro fazendo algumas colocações, trazendo algumas justificativas, algumas bases, no que diz respeito a Judas, ao cumprimento de profecia, que está lá no livro dos Salmos, que ficou deserto sua habitação, que agora ficou vaga, aquilo que era sua ocupação, o seu bispado, o seu ministério. E Pedro então estabelece algumas normas, alguns critérios. E eu quero ler com você aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 21 do capítulo 1 deste livro. Veja bem, o Pedro diz assim: convém, pois, que dentre nós varões, que alguém ocupe o seu espaço, que alguém esteja exercendo o ministério. Queridos, veja bem, o Pedro estabelece aqui algumas regras. Olha só o que diz o versículo 22, em que Pedro coloca algumas regras para que o famoso ou possível substituto de Judas, ou para que a pessoa viesse a substituir, a fazer parte do grupo dos 12. Ele diz assim, começando desde o batismo de João, ou seja, o primeiro critério que Pedro coloca aqui para que a pessoa que viesse a substituir a Judas tivesse. Ele diz que essa pessoa tinha que ter participado, tinha que ter presenciado o batismo de João, lá o batismo nas águas, começando do batismo de João até o dia em que Jesus foi recebido no céu. É como se a pessoa tivesse que ter presenciado o batismo, ter convivido com eles durante todo o desenvolvimento, ter visto a morte e ter visto a ressurreição de Cristo. Tinha que preencher, tinha que corresponder a esses pré-requisitos. Senão essa pessoa não poderia ser apóstolo, segundo o que Pedro vai colocando aqui. Mas veja o que diz o versículo 23. Apresentaram-se, pois, 2. José, chamado Barsabás, que tem por sobrenome Justo, e Matias. Se apresentaram igualmente 2 homens que preenchiam esses pré-requisitos, que tinham presenciado o batismo, que tinham convivido com Jesus, que tinham presenciado a morte e que também tinham presenciado, eram testemunhas vivas da ressurreição de Cristo. Apresentaram tão somente esses 2 homens. Baseado nisso, veja o que diz no versículo 24, a oração. O Pedro faz uma oração com os apóstolos, com aqueles que estavam ali presentes. Ele diz assim, olha a oração dele. Orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações, manifesta qual destes 2 escolheste. Queridos,
Essa oração era para resolver. Vocês sabem que Deus sempre se manifestou mediante as orações. Vocês sabem que Deus sempre fala nas Escrituras. Vocês sabem que Deus sempre esteve atuante e atuando. Então Pedro, juntamente com os outros, fizeram essa oração. Senhor, tu que conhece todos os corações, manifesta, fale a nós. Qual destes dois escolheram? Queridos, Deus não respondeu. Deus não se manifestou. Deus não agiu. Deus não falou nada. Quando Deus não respondeu, então eles entraram, eles exerceram, eles então foram para aquilo que nós podemos chamar de plano B. O plano A era orar para Deus responder. O plano B, se Deus não respondesse, nós vamos achar uma saída. Aí eles foram por sorteio. Eles foram então, colocaram o nome dos dois em algum objeto, em alguma vasilha, ou jogaram para cima e pegaram o nome. Veja o que diz o versículo de número 26 do capítulo 1. Diz assim: então lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias, que foi congregado aos 11 apóstolos. Queridos, quando Deus não respondeu a oração, como vocês conhecem, então lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Veja bem, eu não quero aqui crucificar Matias, mas a gente só vê o nome de Matias aqui nesse ponto. Em nenhum momento a gente não vê. Baseado nisso aqui, o Pedro era como se estivesse fechando a porta dos céus, ou a porta para o apostolado, melhor dizendo. É como se dali para frente não tivesse apóstolo. Vejam bem, daí para frente nós vamos ter um personagem importante do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, em que ele foi encontrando barreira para ser reconhecido como apóstolo. Em que ele foi encontrando pessoas que eram adversas, pessoas que não aceitavam o seu apostolado. E com muita frequência Paulo foi defendendo. É por isso que a gente vê Paulo defendendo o seu apostolado. É por isso que a gente vê Paulo fazendo críticas até mesmo diretamente a Pedro e aos demais, a usar esse critério, que não foi um critério de Deus, foi um critério humano. Veja bem o que o apóstolo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo de número 1. Diz assim: Paulo, um apóstolo, não da vontade dos homens, nem por meio de homens, mas por Jesus Cristo, Filho de Deus, a qual o Pai ressuscitou dentre os mortos. Querido, você já vê aqui na saudação de Paulo que ele está falando que ele é apóstolo não pela vontade dos homens, ou seja, pela vontade humana, tinha encerrado lá. Querido, deixa eu lhe falar. O apóstolo Paulo também não é o substituto de Judas, porque Paulo, Deus chamou ele de uma forma específica. O que Deus levantou ele para fazer, o Judas não iria fazer. Ele não substituiu a Judas, ele não deu continuidade ao ministério de Judas. Mas Paulo é um homem chamado por Deus com um ministério, com um apostolado específico. Queridos, curta aí nossos vídeos, comente, compartilhe nossos vídeos e, claro, se inscreva no nosso canal. Eu quero aqui orar por você. Pai, abençoe o teu filho, a tua filha que está nos ouvindo, que ele possa aprender aqui nesse texto, nesses esclarecimentos que trouxemos, que ele possa tomar isso, que ele entenda que Matias é o substituto lá, segundo as colocações do apóstolo Pedro, mas que o apóstolo Paulo não é o substituto de Judas, mas sim alguém que foi chamado por Deus para exercer o seu apostolado específico para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, querido, em Cristo Jesus.